Olá, segundo ano Betel, nós vamos falar hoje sobre o processo de emancipação da América Espanhola. A América Espanhola é aquela porção do continente americano que foi colonizado pela Espanha. E essa colonização se estende do século XVI até o século XIX, da mesma forma que aconteceu com a colônia portuguesa, no caso o Brasil. Todo mundo percebe, olhando para o mapa, conhecendo o que vocês conhecem das aulas de geografia, de história da América Latina, que é uma região fragmentada em vários países, são mais de 40 países independentes uns dos outros, tanto aqueles que foram colônias da Espanha, como os que foram colônias de França, Holanda, Inglaterra. Então esses países se fragmentaram e formaram uma coxa de retalhos enorme no continente. Para que a gente entenda como é que foi esse processo, é preciso a gente olhar para o começo, como o século XIX começa. E o principal ponto característico do início do século XIX é o processo de expansão francesa sob égide, sob o governo de Napoleão Bonaparte. Essa mesma situação, o expansionismo napoleônico, fez com que a família real portuguesa fugisse de Lisboa para Salvador e depois Rio de Janeiro, se instalando no Brasil, o que de fato e de direito representou a independência do Brasil tão logo eles chegassem aqui, porque aqui instalaram toda uma estrutura de gestão que quebrou a lógica colonial. Pois bem, com as colônias espanholas foi um pouco diferente, mas não muito. Antes de invadir Portugal, a Espanha invadiu e dominou a Espanha. Antes de invadir Portugal, a França invadiu e dominou a Espanha, inclusive depondo o seu rei, a família Bourbon, que era a mesma família do Luís XVI, que havia sido executado na Revolução Francesa, e colocou um outro rei, que era o próprio rei francês, José Bonaparte, irmão de Napoleão, para governar a França, para governar a Espanha, desculpe. Bem, então com um rei francês em Madrid, um rei francês governando a Espanha, começa de fato o processo de independência da América Espanhola. Vamos já explicar por quê. Antes vamos dar uma olhadinha em como funcionava a sociedade espanhola aqui na América. Aqui na América, a sociedade era dividida em alguns grupos. No topo, lá no alto da pirâmide, você tinha os chapetones. Os chapetos são chamados assim porque eles se vestiam como europeus. Usavam aquelas calças coladinhas, os culotes, sapato salto alto, aqueles blusões, aqueles blazers feitos de peles com muitas plumagens e aqueles chapéus enormes cheios de penas. Por isso chapetones ou chapelões, chapéus grandes, chapetones. Estes elementos eram nascidos na Espanha e eram mandados periodicamente para cá para exercer funções militares, funções tributárias, administrativas, ou seja, eram todos militares ou burocratas. Esses eram chapetones e eram a elite das colônias espanholas. Abaixo deles havia uma outra camada da elite, que eram os criolhos, escreve com 2 L, criolhos. Eram os ricos nascidos aqui na América. Eles eram brancos, mas tinham nascido aqui, eles não eram espanhóis, eles eram descendentes diretos dos espanhóis, mas viviam aqui, tinham nascido, foram criados e produziram aqui toda a sua riqueza. Abaixo deles havia os chamados mestizos, que eram livres, mas muito pobres, muitíssimo pobres. Eles eram normalmente mestiços de brancos com índios, de brancos com negros, de negros com índios, e enfim, de branco, toda classe de mestiços, né? Eles eram normalmente trabalhadores rurais, não tinham terra, a imensa maioria deles não tinha terra. Na verdade, nenhum deles tinha terra, era vedado a eles a posse da terra. Só os homens brancos tinham terra, era mais ou menos como aqui na colônia portuguesa, que só chamavam os homens bons podiam ter terra, e para ser homem bom precisava ser cristão e branco. Cristão de 4ª geração, ou seja, judeus novos não podiam ter terra, e também tinham que ser brancos de 4ª geração, ou seja, não podia ter sequer um dos 16 trisavós
de outra raça que não fosse branca. Pois bem, esses chapetones são a elite local. Depois deles, e depois dos mestiços, vêm os negros e índios. Negros eram escravos, os índios nem sempre eram escravos, mas sempre eram escravizáveis. Então, se o índio tomasse um porre, por exemplo, brigasse na rua, tivesse ficado devendo alguém, cometesse algum crime, qualquer coisa que fosse considerada delituosa, o índio podia ser escravizado a qualquer momento. Então, essas massas viviam vagando nas periferias, dependendo de pequenos favores dos crioulos. Bem, na realidade, desde que os espanhóis chegaram aqui, desde que os espanhóis chegaram no século XVI, eles enfrentaram muita resistência. A primeira resistência é dos pré-colombianos, especialmente dos astecas, texicas, mexicas, que ocupavam aquela região que hoje é o México, e que ia mais ou menos até ali o estado do Texas, nos Estados Unidos. Esses povos resistiram grandemente por três razões. Primeiro, porque a presença espanhola alterava o seu modo de vida. Segundo, porque os espanhóis perceberam que eles conheciam o ouro, eles eram povos metalúrgicos e construtores. Então os espanhóis saqueavam o seu ouro. Para eles, o ouro não era importante como riqueza, ouro não era moeda para eles, ouro não era dinheiro para eles, mas o ouro tinha um valor simbólico muito maior do que o dinheiro, porque o ouro representava, era como se fossem gotículas, gotas do Deus Sol sobre a terra. Então eles acreditavam que todo o ouro que eles encontravam era como se encontrassem representações de Deus. Então eles tinham um valor cultural, um valor sagrado imenso para aquelas peças de metal. Não era, repito, fique atento para isso, não era valor monetário, era valor cultural. E os espanhóis roubavam isso e levavam, então isso causava muita revolta para eles. Imagine você que é católico, você abre agora o seu celular aí, está na notícia na internet, que alguém invadiu lá a Basílica de Nazaré e roubou a imagem da Nossa Senhora. Isso causaria assim, um misto de espanto, de tristeza, de revolta, de raiva com as autoridades, com quem permitiu que isso acontecesse. Foi a mesma coisa quando os espanhóis levaram o ouro da América. Pois bem, passada essa primeira fase, século XVI, essa resistência foi quebrada por processo de dizimação. Os espanhóis acachaparam todas as revoltas indígenas, todas as revoltas nativas, matando milhões de pessoas. Não se sabe quantos, mas há historiadores que dizem que foi de 3 a 5 milhões e há historiadores que chegam a supor até 20 milhões de índios mortos pelos espanhóis no processo de sufocamento da resistência. Aí nos séculos 17 e 18, a luta passa para os mestizos, para os índios e para os negros. Essas lutas não têm caráter emancipatório, ou seja, eles não estão lutando para fazerem países independentes na América. Eles estão lutando, na verdade, para terem liberdade, não serem mais escravizados e para terem acesso à terra. Eles querem trabalhar em terras próprias. Isso lhes foi negado. Essas rebeliões também foram todas acachapadas, sufocadas com exemplar violência. Um exemplo disso é a revolta de Tupac Amaru no Peru. Tupac Amaru era rei dos Incas e já não era mais reconhecido pelos espanhóis, mas pelos Incas era reconhecido. E exemplarmente juntaram mais de 20 mil Incas, os espanhóis juntaram mais de 20 mil Incas na cidade de Machu Picchu, que todo mundo conhece, prenderam Tupac Amaru em 4 cavalos e partiram seu corpo, despedaçaram, fazendo que os cavalos andassem em direções opostas. E essa morte violentíssima tinha uma função didática, para que ninguém se revoltasse contra a colônia espanhola, contra o colonizador espanhol. Então, também foram sufocadas essas rebeliões. Mas quando chega o século XIX, não nos esqueçamos que o século XVIII é o chamado século das luzes, o iluminismo se difundiu, se disseminou pela Europa e chegou até aqui, especialmente porque as elites crioulas mandavam seus filhos estudarem na Europa. Então eles estudavam nas universidades de Madrid, Córdoba, Barcelona,
Cádiz, nas universidades de Lisboa, na Universidade de Londres, de Paris. E esses jovens voltavam para a América com as cabeças cheias de ideias iluminadas. E aí uma das ideias do iluminismo era a autodeterminação dos povos, ou seja, acreditava-se no direito da independência dos povos. Então esses chapetones que voltam da Europa começam a fomentar as ideias de independência aqui na América. E a gente tem aí um processo do século XIX, começa um processo de independência. As rebeliões já não são mais populares, já não são mais por terra e liberdade, agora são por independência. Então note que o processo de independência da América não é um processo popular, é um processo das elites, é um processo das elites. Esses processos, no século XIX, são marcados, no entretanto, por uma característica interessante. São permeados por um sentimento chamado de panamericanismo. O que era o panamericanismo? Era o desejo de fazer a América uma só região, sob um só comando, ou pelo menos sob a orientação, que esses povos estivessem federados e unidos num só propósito. Esse panamericanismo vai ter duas vertentes. Uma vertente é a estadunidense, representada pela doutrina Monroe. Essa doutrina Monroe é aquela que você já conhece das aulas de história, das aulas de geografia, que dizia América para os americanos. E essa doutrina Monroe pretendia fazer da América uma região livre das influências culturais, políticas e econômicas da Europa, mas subordinada aos interesses culturais, econômicos e políticos dos Estados Unidos. Os americanos acreditavam que se não tivessem capacidade de influenciar a América Latina, jamais poderiam ser uma potência em escala global. Óbvio que a história provou que eles estavam certos. Quem não tiver influência na América não tem influência em canto nenhum do mundo, porque além de ser um continente muito populoso, é um continente que vai do Círculo Polar Ártico até a América do Norte, vai do Mar do Caribe até o Oceano Glacial Ártico, vai do Atlântico ao Pacífico. E tem todos os recursos naturais que você encontra na tabela periódica em grande abundância. Em nenhum lugar do mundo tem mais do que no continente americano. As maiores reservas de petróleo do mundo estão na América. A maior reserva de ouro, ferro, níquel, cádmio, de todas as coisas que são importantes para a indústria mundial, estão aqui, sem contar os recursos chamados recursos de sobrevida, né? Água e florestas. Então, óbvio que os americanos estavam certos, tinha que influenciar mesmo, alguém tinha que influenciar a América se pensasse em ser senhor do mundo. Porém, essa ideia de sermos todos subordinados aos interesses americanos não agradava a todos os latinos. Havia sim os chamados anexacionistas, preste atenção nesse nome. Havia um grupo na América chamado anexacionistas. Eles acreditavam que a América deveria ser separada da Espanha e unida aos Estados Unidos. Todos sermos como que estados dos Estados Unidos, tá bom? Entre estes anexacionistas, pasmem, estava Karl Marx. Ele achava, sim, que os latino-americanos eram muito preguiçosos, muito burros, muito incapazes de aproveitar as riquezas no meio da qual estavam e que seria bom para a humanidade que os Estados Unidos dominassem toda a região. Esse é o pensamento de Marx. Pois bem, mas por outro lado, havia um outro grupo, o grupo dos bolivarianos, que também eram pan-americanistas. Os bolivarianos acreditavam numa América livre, mas não liberal, não capitalista. Eles eram socialistas, ok? Tinha uma inspiração socialista. Era aquela vertente russoniana do iluminismo, que acreditavam que a burguesia, que a riqueza eram fomentadoras do egoísmo, da vaidade e de toda maldade. Muito bem. Havia também um obstáculo, havia para o pan-americanismo alguns obstáculos. Por isso, esses obstáculos prevaleceram e por isso a América não é um país só, né? Nem mesmo os países de língua espanhola. Que obstáculos eram esses? Os interesses locais dos próprios caudilhos
que não desejavam se submeter a um governo central, mas eles queriam ser poderosos nos seus próprios lugares. Havia uma resistência muito grande dos Estados Unidos, que acabaram influenciando pela fragmentação, e havia uma influência muito grande da Inglaterra também, que também influenciou no sentido de fragmentar a América. Então, por fim, uma oposição violenta mesmo, muito grande, do Brasil. O Brasil é um dos causadores da fragmentação da América, porque o Brasil era um país monarquista e o pan-americanismo era republicano. Bons estudos.